Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estou aqui para continuar a aula 36, que foi sobre Galileu e a ciência. Então, nessa aula de número 37, veremos mais um pouco sobre Galileu e a ciência. Os objetivos da aula de hoje destacam o aspecto da ruptura entre o pensamento desenvolvido por Galileu e o aristotelismo. Também compreender os principais conceitos do pensamento de Galileu. Demonstrar a influência de Galileu no pensamento moderno. Esses objetivos, então, serão vistos nessa aula e poderemos, então, desenvolver ainda mais aquelas ideias que vimos na aula anterior. E aqui fica um pouco da aula que a gente viu anteriormente, justamente para que a gente tenha um bom caminho aí e consiga sanar as nossas dúvidas. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntem ao seu professor em sala de aula e também observem direitinho os slides, as apresentações, reveja essa aula, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, ou que se ficar alguma dúvida, que seja aquela que construa o seu conhecimento e construa o seu pensamento. Verificando aqui na última aula, então, observamos o contexto histórico em que se insere Galilei e as características desse período. Destacamos também a importância do método científico desenvolvido por ele e os aspectos dessa epistemologia, ou seja, dessa teoria do conhecimento, dessa forma de conhecer. Lembre-se de fazer as perguntas que estarão no Classroom, porque ela garante a sua presença. Na aula de hoje, então, nós vamos começar comparando o pensamento de Galileu com o pensamento de Aristóteles, que é chamado aqui de aristotelismo, que era uma corrente de pensamento muito forte na época do Galileu. As ideias de Galileu, então, elas passaram a, de certa forma, não corresponder àquela forma de pensamento, ou seja, entrou em um certo conflito com elas. E nesse momento, um conflito de ideias, do qual nós vamos ver que a ciência, a filosofia e tantas outras áreas foram impactadas nesse momento por essa reivindicação, por essa forma nova de pensar que surgiu nesse momento através de Galileu. Uma das coisas importantes para lembrarmos do aristotelismo é justamente alguns conceitos. O primeiro deles, lugar natural dos objetos. Ou seja, para Aristóteles, os objetos eles tinham uma composição em si mesmos que dizia que eles são de algum lugar naturalmente. Por exemplo, uma fumaça, ela se encaminha para o alto, para o céu. Então quer dizer que ele tem o seu lugar natural para cima, no céu, e por isso ele vai e se eleva. Diferente, por exemplo, de uma bola, que ao soltá-la das suas mãos, ela vai diretamente ao chão, que seria o seu lugar natural, seria ir para o centro da Terra. Daí surge, então, a ideia de corpos leves e pesados. Os leves são aqueles que ascendem, que sobem, e os pesados são aqueles que vão ao chão. Então, todos os objetos que demonstram as suas características dessa forma, podemos observá-la e descrever a sua natureza conforme essas características. Por isso, a ciência de Aristóteles é chamada de qualitativa. Ela está preocupada com a qualidade dos seres. Ou seja, ela está preocupada em dizer o que os seres são, e não do que eles são compostos, e não do que eles são feitos. Ou seja, a qualidade deles é dizer o que eles são na sua essência, dizer o que eles são do jeito que eles são. Por exemplo, se a fumaça está subindo, como eu disse anteriormente, eu não estou preocupado se ela é espessa, se ela é grande ou pequena. Eu estou preocupado para onde ela está indo e o porquê dela está indo. Por isso podemos ver aqui o porquê das coisas. Então, no aristotelismo, essa corrente de pensamento tão forte nesse momento, essa é a grande preocupação. Ou seja, dizer exatamente aonde os seres são neles próprios, para fora, principalmente se eles são. E, obviamente, a pergunta que vai originar essa reflexão é o porquê das coisas. Ou seja, por que que ele sobe? Por que que ele desce? Não o como que nós vamos ver logo,
com Galileu, por exemplo, que se tornará a grande resposta. Mas nesse momento, vamos ficar com o aristotelismo aqui. Vamos refletir um pouco mais sobre essas questões que abordamos até aqui. Então, uma pergunta para que a gente possa aprofundar ainda mais esses conceitos e possamos fixar ainda mais esse conteúdo. Descreva os aspectos principais do aristotelismo. Então, no seu caderno aí, anote, faça suas anotações, você terá algum tempinho aí para você refletir sobre essas principais características do aristotelismo. Voltamos aqui então para uma possível resposta. Lembrando, eu vou colocar aqui um modelo de resposta, tem algumas coisas ali que são bem importantes que você leve em consideração, mas escreva com as suas palavras sempre, né? Essas perguntas dissertativas, coloque sempre a sua visão e verifique se ela está parecida, e aqui eu vou colocar agora uma possível resposta, ok? No aristotelismo, o modelo de ciência volta-se para destacar o lugar natural dos seres, afirmando a existência de corpos leves e pesados. Também observa-se a busca por qualificar os objetos, destacando-se sua essência. Então, nota-se aqui que o aristotelismo ele tem uma pegada bem voltada para caracterizar os seres de uma forma essencial, buscando o porquê deles, buscando a sua essência, algo mais introspectivo nele, mais dentro dele, mais voltado à sua interioridade. E nós vamos ver a partir de agora desse momento
que Galileu vai propor algo um pouco diferente, talvez até contraditório a essa ideia. Por isso era tão decisivo, nesse primeiro momento, entendermos do que estamos falando no aristotelismo. Ou seja, essa corrente de pensamento que até ali, aquele momento em que Galileu viveu, era muito forte e muito recorrente nas reflexões daquele momento. Galileu, então, vai propor, uma busca, de demonstrar como os seres são, e não mais o porquê dos seres. O como vai nos ajudar a entender as características objetivas que esses seres têm. Então, eu não estou preocupado mais por que a fumaça sobe exatamente, mas eu estou preocupado como ela sobe. Então, se ela sobe, como ela vai fazer esse movimento? Da mesma forma, uma bola que vai ao chão, como ela vai ao chão? Então, essas perguntas começam a ganhar evidência, a ganhar destaque. E isso é importante você pensar agora nesse momento. Como as coisas acontecem? Olhe para algum lugar daí do ambiente em que você está inserido nesse momento. Como as coisas são? De repente, um detalhe, um móvel, um enfeite, como ele é? É diferente de perguntar o porquê dele estar aí, o porquê. Talvez entre aí uma questão que não nos ajude exatamente a identificar as características desse objeto. Mas quando a gente pergunta o como, isso vai diretamente a essas características das quais o Galileu passou a se preocupar. Então, uma outra coisa importante que surge dessa reflexão é que justamente a ciência de Galileu ela é quantitativa, ou seja, as quantidades das coisas é que são decisivas nesse momento. Quantificar os seres significa estabelecer matematicamente o que eles são. Não só a matemática em si, mas a observância deles passa agora a ser verificada através de estudos, através de testes, e o método é decisivo nesse processo. O passo a passo estabelecido pelo método vai nos garantir esse conhecimento que, matematizado, nos possibilita a verificação dos mesmos posteriormente e, obviamente, a pergunta que inaugura essa forma de pensar é o como. Como os seres são? Então, ao perguntar-se as características de um objeto, você vai perguntar como essas características se aplicam a esse objeto. E, óbvio, para fazer isso, é necessário uma nova forma de investigação, que vai ser diretamente auxiliada pela utilização de instrumentos e técnicas que vão verificar diretamente esse objeto. Então, aquela ideia de luneta, de microscópio ou de qualquer aparelho que hoje a ciência utilize para essa verificação, ela começa a ganhar corpo aqui, nesse momento. Começa a ser desenvolvida, até mesmo pelo Galileu, diversos instrumentos que vão auxiliar no conhecimento dos seres, ou seja, das coisas. Esses instrumentos e essas novas técnicas empreendidas ajudam a gente a conseguir avançar no conhecimento. Hoje, a ciência tem instrumentos muito refinados, muito desenvolvidos, que conseguem observar coisas muito pequenas ou muito grandes, mesmo a quilômetros de distância. E todo esse movimento começa aqui. Começa, de certa forma, a ganhar corpo nesse momento, e Galileu é um dos pensadores e pesquisadores que mais nos ajuda nesse entendimento. Os instrumentos que o Galileu desenvolveu, alguns que ele mesmo produziu, estão aqui evidenciados nesse slide, justamente para nos situar de como instrumentos são decisivos para que a gente possa avalizar esses conhecimentos, ou seja, que a gente possa observar de fato como esses conhecimentos estão sendo produzidos. O plano inclinado, o termômetro, a luneta, o relógio de água são alguns exemplos de instrumentos que vão nos auxiliar na construção desses conhecimentos, que vão nos auxiliar na construção de conhecimentos mais voltados àquela pergunta do como os seres são. Para isso, é necessário que o método se volte para os seres, ou seja, para que ele se volte para a experimentação dos mesmos. E por isso, experimentar e tomar nota
né, fazer anotação é importantíssimo. O método basicamente é isso, a gente experimenta, a gente vai lá, anota o que a gente fez, e o cientista que nesse momento está ali, no seu laboratório, né, no seu campo de investigação, né, seja ele qual for, ele vai basicamente fazer isso, experimentar e anotar, experimentar e anotar. Óbvio, o que eu estou falando aqui é de forma muito simples, né? Muito simplificada. O processo para a construção de um conhecimento atualmente, ele é gigantesco, envolve muitas pessoas e muitos conhecimentos. Mas em suma, ou seja, em resumo, nós podemos então olhar para esse momento e verificar que a experimentação e a anotação desses seres passa a ser decisiva para a construção desses conhecimentos. Essas novas técnicas, elas estão diretamente associadas à experimentação, como eu disse anteriormente. E, obviamente, vamos buscar aqui quantificar os seres. Essa quantificação, ela é tão decisiva justamente porque dali a gente tira, né, a possibilidade da verificação desses conhecimentos, a gente tira a possibilidade de uma investigação ainda mais profunda ao utilizar esses conhecimentos desenvolvidos, anotados, né, experimentados e poder desenvolver novas formas de conhecer a partir daquilo ali. Então aqui fica uma pergunta para a gente poder parar um pouquinho, respirar, oxigenar o nosso cérebro, para a gente entender um pouco melhor essa realidade da qual Galileu está apresentando para o mundo e, de fato, está entrando em contradição com aquilo que a gente viu anteriormente, que é o aristotelismo da sua época, mas que vai trazer uma nova forma de conhecer. Descreva a diferença entre o modelo aristotélico de ciência e o proposto por Galileu. Então, estudante, você tem aí alguns minutinhos para refletir, escrever no seu caderno sobre essa pergunta.
Voltando aqui, estudante, para aquela pergunta que eu vou repetir agora para a gente não se perder. Descreva a diferença entre o modelo aristotélico de ciência e o proposto por Galileu. Então eu vou deixar aqui uma possível resposta. Então verifica bem direitinho aí alguns conceitos bem cruciais, importantes que está aí na sua anotação, mas lembre-se de escrever da forma com que você entende esse processo. E aí verifica se está faltando algo que é essencial para essa resposta. Enquanto o aristotelismo volta-se para a classificação dos seres, destacando o lugar natural dos mesmos, Galileu propõe um modelo de ciência voltado à experimentação e quantificação dos seres. Ou seja, a grande diferença entre uma teoria e outra é que uma vai para a qualidade dos seres e a outra vai para a quantificação dos seres. O modelo de Galileu, ele vai para a quantificação, ou seja, nós vamos quantificar esses seres, anotar, experimentar, e aí fica aquela pergunta, o como os seres são. Uma das coisas importantes é justamente a experiência da queda dos corpos, né? A experiência da bola percorrendo o plano inclinado, que nem nesse desenho aqui é apresentado para nós, é uma das experiências cruciais para o desenvolvimento e para a gente entender o que está acontecendo nesse momento. Isso não era desenvolvido dessa forma. A observação, ela por si só já garantia alguma forma de conhecimento, como nós vimos no aristotelismo. Agora não, nós precisamos experimentar a coisa. Saber, por exemplo, quanto tempo leva para essa bola percorrer aquele plano inclinado. Se ela faz isso no mesmo tempo, se alterando alguma coisa ali, isso se altera no tempo também ou em outra questão. Ou seja, nesse momento, os testes, a verificação e toda essa possibilidade de avançarmos num instrumento e numa técnica passa a ser verificada por Galileu. Outra coisa importante, esses conhecimentos que o Galileu desenvolveu acabam por ser caracterizados como uma revolução científica, justamente porque ela possibilita uma total transformação em como esses conhecimentos passam a ser adquiridos. E aí eu volto novamente a refletir um pouco sobre o aristotelismo, que dizia que a própria observação e o porquê das coisas era suficiente para nos garantir o conhecimento. O que o modelo que Galileu está propondo aqui é justamente revolucionário porque ele inverte toda essa lógica e passa para a experimentação. Por isso é tão importante evidenciarmos o papel da matemática nesse momento, porque é ela que vai nos garantir a verificação desses seres. Porque a partir do momento que eu tomo nota desses aspectos, a partir do momento que eu observo cada detalhe dessas experiências, eu vou precisar da matemática para auxiliar e para fazer com que esse conhecimento ainda seja maior. Vamos aqui, então, observar o próprio autor, o próprio pesquisador, né, Galileu, nos dizendo: a filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, o que Galileu está nos apresentando aqui é que, justamente, a filosofia ela precisa ser desenvolvida, voltada para esse universo tão grandioso. E para a gente descrever ele, para a gente decifrar o que ele significa, a gente precisa ler os seus detalhes. E para ler esses detalhes, nós teríamos que recorrer à matemática, para ler cada detalhe desse grande livro aberto que é o universo. Então aqui, mais uma pergunta para a nossa reflexão. Qual é o papel da matemática no método proposto por Galileu? Então, alguns minutinhos para que você se dedique a essa pergunta.
Voltando aqui, queridos estudantes, qual é o papel da matemática no método proposto por Galileu? Então, uma possível resposta é essa daqui. Ao quantificar os seres, Galileu inaugura uma nova forma de conhecimento, voltada a demonstrar como os seres são. Isso possibilita verificar posteriormente tais conhecimentos, o que gera segurança nessas pesquisas. Então, a matemática vai ter justamente esse papel tão decisivo, né, para construir conhecimentos sólidos e para que a gente possa verificar mais à frente. Uma das coisas importantes das pesquisas de Galileu é justamente as hipóteses, né? As hipóteses, muitas vezes, elas são tidas como ainda não muito confiáveis. Algumas pessoas, às vezes, começam a dizer, não, mas isso é só uma hipótese. Mas ela tem um papel decisivo no método e, com certeza, tem um papel decisivo na orientação das pesquisas. Então, como diz aqui o nosso slide, hipóteses possíveis de verificação. Por exemplo, a do princípio da inércia. Naquele momento, Galileu não tinha todas as características necessárias para desenvolver esse conhecimento, mas ali estava já uma possibilidade de pesquisa que mais à frente foi mais aprofundada. A luneta de Galileu é muito conhecida e justamente nos possibilita entender ainda mais aquilo que é chamado de heliocentrismo, ou seja, que supera a ideia de que a Terra é o centro de todo o universo, chamada geocentrismo. Então, a partir de Copérnico, isso ganha um destaque muito forte. E, obviamente, o Galileu, com a técnica, com a luneta e com outros instrumentos, consegue nos dar um suporte gigantesco para entender essa realidade e realmente mostrar como o heliocentrismo deveria ser a resposta a essa pergunta. Galileu ainda afirma, né, que o universo é muito vasto, né, praticamente infinito, diferente do que Aristóteles dizia, que o universo era finito. Então, mais uma contrapartida, mais uma diferença entre essas duas teorias. E mais uma pergunta aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa realidade. Exemplifique o modelo de ciência aristotélico e o proposto por Galileu. Faça essa diferença aí, em alguns minutinhos nós voltamos.
Voltando aqui, estudantes, então vamos à resposta. Lembrando, é uma possível resposta. Modelo aristotélico, a fumaça sobe ao céu porque lá é o seu lugar natural, portanto é um corpo leve. O modelo de Galileu já apresenta uma diferença, existem vários planetas e astros e, obviamente, até hoje nós estamos contabilizando esses tantos universos possíveis. Galileu, então, vai avançando nas suas pesquisas, ou pelo menos nós aqui hoje vamos avançar na pesquisa do Galileu e mostrar alguns detalhes disso. São aplicados a todos os seres, as leis que são produzidas pela física e que a matemática nos ajuda a entender e que a própria filosofia começa a dar sentido diferente a isso, são explicadas e são aplicáveis a todos os seres, ou seja, esse conhecimento ele vai ser justificado justamente por isso, porque ele vai sendo aplicado em todos os seres dentro daquelas condições. E aqui nós temos a chamada física moderna, justamente por conta desse conceito. Aqui, uma grande questão que aconteceu foi que em 1938, o livro do Galileu, né, os discursos e demonstrações, ele é publicado à revelia na Holanda, né? Essa publicação já estava proibida, né, na Itália, onde Galileu residia, onde hoje é chamada de Itália, e essa publicação foi mostrada ao mundo, né? E aí nós temos a influência dela até os dias atuais. Aqui, uma última pergunta da nossa aula de hoje, a última reflexão possível, né, nesse momento, para a gente consolidar esses conhecimentos que o Galileu nos apresentou. Destaque os principais conceitos da aula de hoje. Então, alguns minutinhos para que você reveja o conteúdo da aula sobre Galileu e faça as suas reflexões.
Voltando aqui, estudante, vamos ver, então, como essa resposta, né, pode ser escrita, né, como você pode, então, elaborar a sua própria resposta. Diferença entre o modelo aristotélico e o modelo científico proposto por Galileu, o método experimental utilizando-se da matemática, técnicas e instrumentos para desenvolver o conhecimento, um novo modelo de ciência chamada de revolução científica. Então aqui fica a minha gratidão por essa aula. Essa última questão foi justamente para revermos todo o conhecimento que desenvolvemos até aqui e fica o meu convite para que você realize as atividades do Classroom, para que você tire as dúvidas com o seu professor e fica aqui a minha gratidão por mais uma aula. Aqui algumas referências da onde você pode consultar e também da onde essas informações estão, né, descritas. E muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e nos vemos numa próxima aula.